Olá, chegamos com a segunda parte da nossa análise do informativo 865 do STJ. Vamos juntos desvendar as decisões mais quentes do Superior Tribunal de Justiça. Plano de saúde, busca policial, direitos do consumidor são temas que mexem com a vida de todo mundo, né? E aí, o que será que o STJ decidiu sobre tudo isso? Vamos mergulhar nesses casos para entender o que muda na prática? Bom, para começar, vamos dar uma olhada no processo civil. O STJ trouxe dois pontos bem importantes que, mudam as regras do jogo e afetam diretamente como os julgamentos acontecem. Vamos entender isso direitinho. Pensa só na seguinte situação. Tá rolando um julgamento de apelação. Os desembargadores concordam que sim, houve dano moral. Mas, na hora de definir o valor, a coisa pega. Um diz R$10.000, o outro 50 mil. E aí? Essa diferença no valor da indenização já é motivo para chamar mais julgadores? Aplicando aquela regra do artigo 942 do Código de Processo Civil? Pois é, o STJ disse que sim. E a sacada aqui é a seguinte: definir o valor da indenização não é só um detalhe, não. É o coração do julgamento, é parte do mérito da causa. Afinal, a gente está falando da extensão do dano, que é a base da responsabilidade civil. A lógica por trás disso é bem direta, olha só. Se a briga sobre o valor muda o resultado final do processo, ou seja, quanto dinheiro a pessoa vai de fato receber, então, pronto, o critério do artigo 942 do CPC está preenchido. Não é só uma discordância qualquer sobre os fundamentos. Por isso, convocar mais juízes vira uma obrigação. Beleza, agora vamos para o segundo caso de processo civil. Imagina que uma empresa entra na justiça para executar um contrato. Aí a outra parte chega e fala: opa, peraí, esse contrato tem uma cláusula de arbitragem, então a justiça comum não pode fazer nada. Será que só falar isso já é suficiente para parar a execução? Então, o tribunal foi bem direto. Não é suficiente. Só apontar que existe a cláusula não basta. A parte que quer ir para a arbitragem tem que mostrar que tomou uma atitude, que de fato começou o procedimento arbitral. O que a gente vê aqui é que precisa ter ação, sabe? A suspensão da execução não é automática. A parte que está sendo executada tem a responsabilidade de dar o pontapé inicial na arbitragem e, o mais importante, tem que comunicar e provar isso direitinho lá no processo de execução. Se não tiver essa prova, a execução na justiça comum continua correndo normalmente. Ok, saindo um pouco do processo civil, vamos entrar num tema que afeta a vida de milhões de pessoas: direito do consumidor e saúde. Aqui as decisões do STJ costumam ter um impacto assim imediato no nosso dia a dia. Essa aqui é uma briga clássica, né? O médico receita um exame super importante, tipo um PET scan, para um tratamento de câncer. Mas aí o plano de saúde vira e fala: não vamos cobrir, porque o rol da ANS, Agência Nacional de Saúde, não prevê esse exame para essa situação específica. E agora? Quem está com a razão? Olha que interessante, o STJ, já em sintonia com a lei nova, a Lei 14.454 de 2022, decidiu que a cobertura pode ser obrigatória sim, mesmo se não estiver lá na lista da ANS. O que precisa ter uma indicação médica bem fundamentada e, claro, preencher alguns critérios técnicos que mostrem que aquele tratamento é eficaz. Essa linha do tempo mostra bem a evolução da coisa. Antigamente, o STJ via o rol da ANS como uma lista fechada, taxativa. Aí, em 2022, veio a lei e mudou o jogo, dizendo que o rol é uma referência básica. E agora o STJ confirma essa visão, abrindo espaço para uma análise mais cuidadosa de cada caso, valorizando muito a prescrição do médico. Ainda falando de direito do consumidor, vamos para outra questão. A lei dá uma força para o consumidor, permitindo escolher onde processar uma empresa. Mas essa escolha é infinita? Será que uma pessoa que mora em São Paulo compra um produto de uma empresa do Rio poderia processá-la lá em Manaus, sem nenhum motivo aparente? O STJ aqui buscou o equilíbrio. É fato que o consumidor tem a liberdade de escolher entre os fóruns que fazem sentido para o caso, o lugar onde mora, a sede da empresa, por exemplo. O que não pode, segundo a Corte, é escolher um lugar totalmente aleatório, sem nenhuma justificativa. Isso seria um abuso de direito, né? E agora, para fechar, vamos entrar na seara penal. Aqui a gente vai ver como o STJ está traçando linhas bem claras sobre os limites da atuação do Estado, abordando desde crimes financeiros até a atuação da polícia na rua. O caso aqui é sobre aquele crime do artigo 20 da Lei 7.492 de 86, a famosa Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. Para acusar alguém de desviar verba de financiamento, será que basta o promotor dizer que a pessoa pegou o dinheiro para uma coisa e não usou para aquilo? E a resposta do STJ foi um sonoro não.
Não adianta só dizer o que a pessoa deixou de fazer. A acusação tem o dever de ser específica, de detalhar o que de fato foi feito com o dinheiro, onde que essa grana foi parar. Se não tiver essa descrição clara, a denúncia é considerada inepta, ou seja, não vale. Então, o ponto central é esse. O crime que a lei pune é a ação de aplicar em finalidade diversa. É um fazer algo. A lei não pune a simples omissão, o deixar de aplicar. Essa diferença é super importante e joga para a acusação a responsabilidade de provar o desvio concreto, não só falta da aplicação correta. Agora, uma situação bem pé no chão que pode acontecer com qualquer um. Um policial vê um carro meio acabadinho, com uma porta amassada e resolve parar o motorista para revistar o carro e a pessoa. Essa aparência do veículo, por si só, é uma justificativa legal para uma busca? A decisão do STJ aqui foi taxativa, sem deixar nenhuma brecha. Um carro em mau estado de conservação não é, de forma alguma, uma fundada suspeita de que tem um crime rolando. E essa fundada suspeita é o que a lei exige. Isso tudo se baseia no artigo 244 do Código de Processo Penal. A tal fundada suspeita tem que ser algo concreto. Não pode ser só um palpite ou um fato genérico. O tribunal considera que abordagens assim, sem um motivo real, são as chamadas revistas exploratórias, o famoso Fishing Expedition, que é ilegal. E a consequência disso? Qualquer prova que for encontrada numa busca ilegal é considerada nula. Beleza, nosso último julgado da área penal é um pouco mais técnico, mas muito importante. A gente sabe que a súmula vinculante 24 do Supremo se aplica aos crimes tributários materiais. A pergunta aqui foi: ela também vale para o crime formal do artigo 1º, inciso 5º da Lei 8.137 de 90, aquele que é simplesmente negar ou deixar de fornecer nota fiscal? O STJ entendeu que não. Esse é um crime formal. Ele acontece no exato momento da recusa, não precisa esperar nenhum resultado do processo administrativo fiscal. Ufa, bastante coisa, né? Então, para fechar, vamos fazer aquele resumão. Em processo civil, se os juízes discordam do valor da indenização, isso é mérito e precisa chamar mais gente para julgar. E para parar uma execução falando de arbitragem, tem que provar que o procedimento começou. Já em consumidor e saúde, o plano de saúde pode ter que cobrir exame fora do rol da ANS, sim, se tiver indicação médica forte. Mas o consumidor não pode escolher um furo qualquer para processar uma empresa. Tem que ter um porquê. E por fim, na área penal, a denúncia por crime financeiro tem que ser detalhada, mostrando para onde foi o dinheiro, um carro amassado não justifica busca policial e o crime de não emitir nota fiscal acontece na hora, é instantâneo. E para a gente pensar um pouco, fica a pergunta no ar. Qual dessas decisões do STJ tem mais chances de impactar a sua vida, seja como profissional do direito, como consumidor, enfim, como cidadão? A jurisprudência não para, e ficar por dentro dessas mudanças é essencial.